Boa noite, Ana. Fala, Carolzinha. Fala aí, gente. Aí, sua linda. Beleza, meu? Tudo certo, pô. Tudo certo. Então, tô na academia, mas com certeza eu devo deixar de prestigiar você. Boa noite, pessoal. Uau, o pessoal tá chegando. Boa noite. Esperando alguns minutinhos para o pessoal chegar. E a gente começa. Tem uns 10 minutinhos aí que começa. Aí. E aí, Almir, como é que tá as coisas, meu? Opa, os primeiros dias aqui, depois de finalizar aqui o ciclo da Sabesp, né? E aí pegando umas dicas aqui para se preparar para pegar para o mercado de trabalho novamente, né? Essa questão, para mim é muito um momento bem delicado, porque eu nunca passei por esse momento. Eu fiz o primeiro concurso, fiquei 33 anos na Sabesp. Uau! E aí agora ver isso aí, né? Atualizar LinkedIn, saber que tem a experiência, mas ver como o mercado vai me encontrar no mercado, né? É bem interessante esse momento. Estou bem ansioso aqui para a nossa conversa aqui. Ah, legal, espero te ajudar, viu? Ah, com certeza. Momento propício. Ano novo, vida nova, né? As promessas de finais de ano, geralmente acontece assim, tá? Final de ano, Na a galera, hora, né? ano que vem eu troco de emprego, ano que vem vou mudar, e aí começa aí a busca bombando aí no começo de ano. Eu achei interessante, falando com os colegas aqui, a questão de fechar um ciclo. Você só consegue abrir um ciclo quando você fecha um, né? Com E certeza. aí a questão de como eu fechei o ciclo agora, segunda-feira aqui, e aí as possibilidades de estar abrindo outros. Achei muito interessante essa questão. Legal. Quanto tempo a gente se conhece, Almir? Oi? Quanto tempo a gente se conhece? Você foi para lá, deixa eu ver, quanto tempo? Um pouco antes da pandemia, né?
Foi na pandemia. É verdade, né? Porque foi bem naquele momento mesmo, né? Foi um pouco antes. Foi um pouco antes da pandemia, porque a gente teve umas dinâmicas presenciais. Aí depois você chegou no time, então foi. A pandemia foi março de 19, né? Caramba, e como faz, né? Tem coisas que. Rapaz, é tudo isso. Né, que tem coisas que são tão significativas isso, né? Tem coisas que você marca muito tempo, uma coisa, e você vê a pandemia 2019, né? Nossa, já Rapaz. Caramba. Vamos. A Laurinha já existia? Não, né? Não, a Laurinha é de 19, ela é de abril de 19. Ah, tava no forninho já. É, pois é. Muito bom. Eric, eu acho que 10, 7, 10 a gente pode ir começando. Eu vou admitindo as pessoas que vão chegando. Combinado? Contigo. Bom, vamos lá? Bora. Se vê aqui. Boa noite para todos, para todas. Fazer uma apresentação bem rapidinha aqui, depois eu passo para a Erika, que é o importante da noite. Falar um pouco da iniciativa da Green Dot, que eu tenho 27 anos de carreira de TI, né? Construí minha carreira ali, comecei como dev, e aí fui galgando ali a carreira até a gerência executiva. E nesse caminho, se a gente fala de transformação digital, a gente sempre fala de um tripé, né? Pessoas, processos e tecnologia. De fato, ele é um tripé que existe na vida real, assim, né? E como dev, eu tive a oportunidade de conhecer muito dos processos da companhia, né? Entender como as coisas se conectam. E aí, né, você vai ficando mais velho, vocês vão entender isso mais lá para frente, mas você vai ficando mais velho, vocês vão entendendo que você tem que, em algum momento, devolver aquilo que você vem ganhando, né, ao longo do tempo. E a iniciativa da Adridot, ela vem nesse sentido, assim, de ter momentos de bate-papo, de fomentar eventos ali de tecnologia para quem está começando, ou para quem está querendo trocar, né, de carreira. Sempre é possível trocar de carreira. E esse aqui é o segundo encontro, a gente já teve um encontro falando sobre trilhas de carreira, né, quais são tem um mundo, né, nos faz de TI, tem um mundo de oportunidade aí. E aí dá a luz, eventualmente, em carreiras que normalmente não se fala tanto, né? A gente fala muito de dev, fala muito de sei lá, segurança, etc., mas tem governança, né? Tem um mundo ali. Agora tem dados, tem um monte de carreira nova, a gente fala um pouco sobre isso. E esse segundo encontro, né? E aí já, gentilmente, aí a Erika topou o desafio de falar um pouco. A gente quis entender como que é o outro lado da moeda quando a gente fala de recrutamento. Então, a gente tem muito contato com o profissional de tecnologia, o que a gente ouve no dia a dia me aplica uma vaga, aplica uma vaga, e nunca tem um retorno nenhum, né? Não recebo feedback, ou não avanço para a próxima fase.
E aí sempre tem um outro lado. Então, assim, pô, como é que o outro lado vê, né? Como é que o outro lado recebe esse currículo? Como é que essa aplicação na Cup ou outras plataformas que tem, LinkedIn, etc. Porque do outro lado também tem uma pessoa, né? Então, assim, como é que a gente pode aprimorar, eventualmente, um LinkedIn, um currículo, etc. Como é que a gente pode se preparar melhor? Então, a ideia é ouvir, né, o outro lado da moeda e aí captar ali. A gente já vi a apresentação que ela vai fazer, tem insights ali muito valiosos para a gente poder dar o próximo passo, né, tentar entrar numa carreira de tecnologia. Então, assim, aí a Carol fez a ponte, a Erika, né, topou o desafio, agradeço muito a Erika aí pela disponibilidade, e a ideia é essa, tá? Ela fazer uma passagem ali, obviamente com um tempo curto, então ela vai passar o máximo de conhecimento que ela puder, e aí vocês podem ir anotando ou colocando no chat dúvidas, perguntas que vocês gostariam de fazer, e aí mais para o final vai ter um momento ali de perguntas e respostas, a gente vai fazer uma troca legal com vocês, tá? Érica, obrigado, tá contigo aí. Obrigada, Anderson, pelo convite. Carol, muito obrigada pela ponte. O mesmo propósito que o Anderson trouxe, né, de devolver isso, é o meu propósito também de devolver isso, desse universo de processo seletivo, de como que funciona do lado do recrutador, e na busca por esses profissionais para fechar a vaga, né? Então, a gente, além de fechar a vaga, a gente quer que esses profissionais fiquem nas empresas e criem, tenham uma jornada com bastante crescimento profissional, com potencial. Então, eu vou compartilhar aqui a tela, peço licença para vocês, vou compartilhar, fiz uma breve apresentação, vou reforçando que sobem as dúvidas no chat, no final a gente para fazer essa troca, pode ser que eu consiga trazer, então, vamos lá, deixa eu compartilhar, peço licença para compartilhar a tela. Muito bem. Quem sou eu? Né? Quem é a Érica Prado? A Érica Prado começou a sua jornada nesse universo de recrutamento e seleção há quase 2 décadas. Eu tenho 19 anos de carreira. Comecei como estagiária e fui subindo aí nessa jornada de estágio, analista, já cheguei a ser gerente, já fui coordenadora, e hoje eu venho com esse propósito mais de especialista em recrutamento e seleção. Sou formada em psicologia, a 7ª psicóloga da família, mas cada psicólogo da família foi para uma área, né? Eu sou a única que estou na área aí de recrutamento e seleção. Fiz uma pós-graduação em gestão de pessoas, e nos últimos 8 anos, eu dedico para a área de tecnologia. Sou bem entusiasta, adoro estudar código, adoro participar de meetups, principalmente eu falo que minha segunda profissão vai ser DevOps. Não sei se alguém quer ser DevOps aqui, mas se eu pudesse, eu ia para essa jornada de ser DevOps, porque eu acho muito interessante a metodologia DevOps, assim, eu participo de bastante meetup nessa carreira de DevOps. E hoje eu faço parte do time da Matera. A Matera é uma empresa de tecnologia, os produtos que ela possui são voltados para o mercado financeiro, então, o Pix, né, a gente está aí com o produto Pix trabalhando em cima dos nossos clientes, então a gente fornece a solução, temos vagas, vou fazendo merchan aqui sobre Matera, então entra no site, lá tem vagas, principalmente para o início do ano, a gente vai ter algumas vagas aí interessantes, mas o foco da Matera é uma empresa de tecnologia direcionada para o mercado financeiro. E aí eu trago para vocês o meu propósito, né? O que a Érica tem como propósito de vida na área de recrutamento e seleção? Então, o meu propósito é conhecer as histórias, e assim, eu conheço muitas histórias profissionais, histórias pessoais, que se mesclam com as histórias profissionais, identificar esses potenciais e abrir caminhos para esse profissional começar a jornada dele numa empresa, seja na Matera, seja em outras empresas, mas que ele tenha uma jornada, um caminho que ele busque aí. Então, esse é meu motor, né? Esse é o meu propósito de área e o convite que o Anderson fez, eu até falei para ele, Anderson, esse é meu propósito, é passar um pouco do meu conhecimento, que essa pessoa consiga um emprego, que ela seja vista e consiga aí, que nem o Almir, né? Depois de quase 30 anos, estou na torcida, viu, Almir? Que você consiga aí uma recolocação e que eu possa contribuir para isso, tá?
que nosso encontro eu vou trazer aqui um pouquinho para vocês. Então, eu vou falar um pouco mais sobre o que faz um recrutador olhar o perfil desse profissional, que chama a atenção. Trago para vocês sobre estrutura de currículo, estrutura de LinkedIn, abordagem do recrutador, e também trago dicas do lado de cá, né? O que a gente espera desse candidato durante o processo seletivo. Então, trago esses pontos, mas qualquer dúvida também, no finalzinho, a gente vai sanando, ok? Só que antes da gente falar, né, dessas dicas, né, que como eu faço, como eu consigo uma recolocação, eu quero trazer alguns dados para vocês sobre a visão do recrutador, né? Quem é esse recrutador e qual que é a jornada dele na busca por esse profissional. Então, hoje, eu fiz uma pesquisa simples, a Cato é uma das ferramentas de busca de currículos, ela traz que 80% dos currículos enviados para um processo seletivo não estão qualificados para a vaga. Então, por que eu não passo na vaga, né? O que acontece que o meu currículo não é visto? Então, é esse ponto também que eu trago para vocês esses dados e no olhar do recrutador, né? Quase 30% dos recrutadores levam em torno de 10 segundos para identificar se aquele currículo tem potencial para a vaga ou não. E aí, né, você fala, nossa, né, como vocês fazem uma leitura tão rápida? Então, hoje, existem ferramentas como GUP, InHire, Solids, enfim, tem outras ferramentas que são as ATS, que as empresas contratam e que ajudam nessa triagem desse currículo durante o processo seletivo. Mas, Érica, nem sempre existiu ATS, gente. Eu sou da época que o pessoal ia entregar currículo lá na porta e a gente tinha aqueles arquivos enormes que a gente ia folha por folha olhando o perfil. Então, como que a gente hoje mescla, né, quando a gente vai para esse universo de tecnologia, hoje as empresas, a maioria das empresas acaba utilizando mais essas ferramentas de busca ou até mesmo o próprio LinkedIn. Então, como que é feita essa leitura? Então, a gente vai para as palavras-chave. Então, o currículo, a vaga, eu vou usar muito o termo técnico, termo de tecnologia, mas assim, a vaga pede código em Java, em código de C#. E o profissional, ele é um profissional de infraestrutura. A gente faz essa primeira leitura. Será que naquele currículo tem essas palavras-chave do que a vaga nos pede? Outra questão é estabilidade, que eu vou falar para vocês. Um profissional que coloca no currículo essas questões de, ficou 3 meses, 8 meses, a gente olha estabilidade, a gente olha a região, a gente olha a questão de formação. Então, a gente vai pegar todo o alinhamento que a gente fez com o líder, né, com o gestor, versus o que a vaga, o que aquele profissional vai atuar e olhar no currículo do profissional. E essa leitura é rápida, usando ferramentas de ATS, né, ferramentas que o recrutador usa, que a empresa usa para cadastro, ou até mesmo nessa leitura que a gente olha no LinkedIn, né, fazendo um hunt ativo, a gente vai olhar esses principais pontos, linkando muito com o alinhamento que o gestor está pedindo para aquela oportunidade. Então, essa leitura ela é bem rápida mesmo, e aí, até estava conversando com o Anderson, é um funil do lado de cá. A gente tem um funil de recrutamento, então a gente tem o alinhamento que a gente faz com o gestor, depois a gente vai num processo de triagem em hunt, depois a gente vai num processo de entrevistas, depois entrevista com o gestor, entrevista técnica, e por fim, a gente tem os candidatos finalistas. Então, é um funil também do lado de cá, que a gente vai olhando esse perfil, e conforme esse profissional vai passando de fase, é onde a gente tem os candidatos finalistas. Então, essa leitura do lado de cá, ela tem que ser rápida, até pela agilidade de entrega do perfil para esse gestor, para fechar a vaga nossa. Muito bem. Dentro disso, o que é o que eu falei, né, dessa leitura rápida que a gente faz, o que é um perfil e um currículo bem estruturado? Hoje, quando a gente olha um currículo, a gente tem que ter muita atenção, e a gente, enquanto recrutador, a gente olha a desorganização da cronologia que esse currículo traz, a gente olha erros gramaticais, a gente olha parte de informações irrelevantes. No LinkedIn, gente, e aí eu trago depois a dica para vocês, a gente tem algumas informações no LinkedIn que não é tão interessante estar no LinkedIn, porque o LinkedIn, né, é uma ferramenta gratuita para o candidato, para algumas empresas também ela é gratuita, para outras o candidato pode pagar, a empresa pode pagar o LinkedIn, e a gente às vezes pega informações que não são relevantes para aquela posição, ou até mesmo que o candidato está trazendo.
Ou, às vezes, tem um sobre enorme, uma leitura enorme, e lembra, a gente tem que bater o olho, pegar as palavras-chave, para a gente dar continuidade no processo. Então, se tem um texto muito grande só para encher o LinkedIn, não é vantajoso. Então, é isso que a gente vai tratar um pouco mais. Contatos errados, então, às vezes tem profissionais que passam e-mail errado, telefone errado, então, cuidado, né, dessas informações erradas, porque às vezes o recrutador gosta do seu currículo, mas no ato de entrar em contato com vocês, não consegue porque está com contato errado. A falta de datas, né, de quando entrou, quando saiu, informações que não condizem com a realidade do candidato. Então, é esse cuidado que a gente precisa ter quando a gente vai formatar um currículo ou mesmo o LinkedIn. Aqui eu trouxe também candidatos que não possuem a formação ou a experiência necessárias para a vaga. Eu vou trazer alguns exemplos, né? Eu estou com uma vaga trabalhando aqui de suporte, uma vaga de suporte de aplicação. Então, é uma pessoa que precisa conhecer código, ele precisa conhecer banco de dados. Quando eu vou para a minha triagem, eu me deparo com currículos de infraestrutura. Eu me deparei esses dias com um currículo que o candidato, em vez de subir o currículo, ele subiu um orçamento de marmoraria. E aí, quando você entra, aí, beleza, você vai clicar lá no LinkedIn, o LinkedIn dele não está funcionando porque a URL dele está errada. O requisito, teve um que ele é atendente, mas ele está cursando sistema da informação. Eu entendi que ele quer ir para a área de tecnologia, mas a minha vaga é nível pleno. E aí eu já preciso de uma maturidade que esse profissional tenha na jornada. Então, esses cuidados que quando você vai se candidatar a uma oportunidade, você precisa fazer essa leitura também da descrição da vaga, né? Será que eu estou compatível com a senioridade? Será que eu estou compatível com a formação que a vaga está pedindo? Esse fato de, vou mandar, vai que, isso vai te trazendo uma frustração de, tipo, não estou conseguindo um emprego. Então, é essa busca cautelosa e esse cuidado com a descrição que vocês também, enquanto candidato, precisa ter. Porque para o lado de cá, lembra que eu preciso ter uma leitura rápida, agilidade no processo, na triagem? Às vezes você está desperdiçando uma candidatura ou está direcionando o seu foco errôneo. Outro ponto também que eu trago aqui é sobre a baixa estabilidade nas empresas que passou. E aí eu vou trazer dicas para você nesse sentido, para vocês nesse sentido, de como colocar, Érica, infelizmente o projeto acabou, era um PJ, e era por contrato, era por demanda, mas acabou encerrando. Infelizmente passei por um layoff. Então, como colocar isso no currículo e ser atrativo para a recrutadora, eu vou dar essa dica para vocês, tá? Uso excessivo de IA. Gente, a IA está aí, eu uso o IA no meu trabalho, as empresas estão potencializando o uso de inteligência artificial, mas cuidado, né? Porque já pegamos situações que o candidato estava nítido que o currículo foi feito pela IA, ok, mas durante o processo seletivo, ele não consegue sustentar aquilo que a IA que o currículo dele está trazendo. E durante o processo seletivo é onde a gente tem essas sacadas, né? Será que ele está usando IA? E eu vou trazer alguns cases aqui que eu já peguei, que a Érica, eu brinco aqui, que eu fico só de olho no processo seletivo. Então, assim, é legal usar IA, podem usar IA na formatação do currículo de vocês, no LinkedIn, o próprio LinkedIn já está utilizando IA dentro da jornada deles, mas cuidado com esse uso excessivo da IA, né? Então, é esse ponto que é interessante vocês terem cuidado para ser honesto. E a IA, para você usar ela, você precisa sustentar, você precisa criar seus prompts, né? Então, é esse ponto aí desse cuidado que é necessário ter. E, por fim, eu quero trazer um pouco mais aqui sobre LinkedIn, candidaturas e currículo, né? Então, vou pegar o Almir aí para exemplo, tá? Érica, né, estou voltando para o mercado, saí depois de 30 anos, como que eu formato o meu currículo? Então, eu trago aqui para vocês que vocês devem listar todas as experiências que você teve, as mais relevantes. Então, geralmente, durante um processo seletivo, a entrevista com o recrutador, a entrevista com o gestor, dependendo da senioridade, ela leva em torno de 1 hora. 45 minutos a 1 hora. Então, eu trabalhei lá em 1900 e bolinha, mas você já passou por outras empresas?
você traz as 3 últimas, as 4 últimas, empresas mais recentes. Então, durante o processo, às vezes, eu tenho candidatos que eu já peguei, que ele vai contar, não, eu comecei a jornada em 1900, legal, não estou excluindo a sua base, mas vamos trazer para a realidade, porque as coisas mudaram. Quais foram os últimos projetos? Quais foram as entregas que você fez? Então, no currículo, liste as experiências mais relevantes, principalmente as 3 últimas, 4 últimas. Outro ponto também, detalhe mais a responsabilidade, né? Então, tem candidatos, né, currículos que eu pego, até mesmo o LinkedIn, que está assim, o nome da empresa, o tempo que trabalhou e o cargo. Só. Aí aquela descrição, sabe, de o que você fez, como você fez, não tem. Aí você vai no sobre. Vamos ver no sobre o que tem, se ele traz o que ele trabalhou, não tem. Como que eu vou entender se esse profissional está apto ou não para essa vaga? Não consigo. Ah, mas custa chamar para entrevista? Gente, custa. Custa porque eu preciso de agilidade no processo seletivo. Então, é muito importante, durante a jornada de vocês, né, na formatação do currículo, vocês descreverem no campo de baixo da empresa que você passou, o que você fez, como você fez. Se for para um caminho de tecnologia, quais tecnologias você atuou naquele momento? Então, traga durante essa descrição do currículo esses pontos, né, do o que você fez, quais foram projetos que você se envolveu e quais tecnologias ou quais ferramentas você utilizou. Então, pensando no currículo, eu vou depois abrir meu LinkedIn, a gente detalha através do meu LinkedIn de exemplos, mas traga essa descrição. Use palavras-chave no topo, e aí eu também trago. Então, Érica, eu sou formada, eu estou atuando com PHP, estou atuando com C#, estou atuando com Datadog. Depois do seu campo, né, do seu nome, você escreve lá as palavras-chave. Por que as palavras-chave? O recrutador, ele tem um hábito de fazer pesquisas booleanas. O que é uma pesquisa booleana? A gente cria, eu queria assim, eu quero, a palavra-chave é Java, End, Spring, End, AWS. Quando a gente joga isso para dentro do LinkedIn, ou qualquer ferramenta que a empresa utiliza, ele faz essa busca dessas palavras-chave, dessa pesquisa booleana. Então, é interessante, por isso precisa ter essas palavras-chave, para facilitar para vocês a atração desse recrutador na tecnologia que você está atuando. Então, a gente faz essa pesquisa booleana do lado de cá para ajudar na triagem, no hunt também desses profissionais. Idiomas. Tem profissionais e currículos que acabam colocando parte em inglês, parte em português, ou você usa um único idioma, ou o português, ou todo inglês, e tá tudo bem. Se você usa no seu currículo totalmente inglês, a gente vai entender que seu inglês é fluente, que seu inglês está ativo. E se é uma vaga que exija o idioma inglês, pode ter certeza que durante o processo seletivo a gente vai testar seu inglês. Então, cuidado com isso. Eu vou colocar meu currículo em inglês, porque daí vai falar que eu falo, né, eu sei inglês. Aí vai fazer um teste, não consegue passar. Então, cuidado de essa formatação de ser um currículo em inglês ou um currículo em português, para que você também sustente aquilo, né? Poxa, eu estou colocando em inglês porque eu quero uma oportunidade internacional, estou me candidatando a uma oportunidade internacional para ter mais visibilidade, é testado o inglês também. Foto profissional. Gente, não precisa aquela foto bonitinha, né? Com a mãozinha assim, eu estou sentada aqui, mas com aquela mãozinha, né? As mulheres assim. Não precisa. O que eu trago aqui de foto profissional é cuidado de tirar foto com óculos escuro, de boné, foto com os filhos, com a esposa, com o acompanhante, enfim, é a sua foto. Então, não precisa estar de terno e gravata, mas que seja uma foto mais formal. Então, é só esse cuidado que eu dou, porque isso também transmite seriedade no processo seletivo. Então, quem é essa pessoa? Vou contar os casos aqui que a gente pega aqui do lado de recrutamento, tá, gente? A gente já está pegando foto de IA, que o profissional colocou na IA a foto dele, com fundo e tal, tá tudo bem. Mas quando a gente vai para a jornada, fala, gente, não é a mesma pessoa. E aí a gente fica, ué, mas é a mesma pessoa, não é a mesma pessoa, o que acontece? Então, assim, a IA ajuda a criar um fundo legal, a mascarar. Eu uso aqui no Meet, gente, um efeito aparência para dar para a mulher, né, umas bochechinhas.
tá tudo bem. Mas é só ter este cuidado de que tipo de foto que você coloca. Dependendo também a sua posição, né? Se é uma posição de liderança, existe uma foto mais formal, se é uma posição estratégica, se é uma posição comercial. Então, essa foto profissional não precisa ser aquela bonitinha do LinkedIn, quem tiver, ok, mas só ter esses cuidados e dicas que eu estou passando para vocês de não ser algo muito informal. E network e publicações, eu vou compartilhar meu LinkedIn, é muito importante. O LinkedIn, ele possibilita você fazer conexões, independente se você conhece a pessoa ou não. Então, se conectem, né? Vão se conectando. Érica, mas aqui a pessoa, eu sou da área de tecnologia e a pessoa é farmacêutica. Se conectem, né? Porque cada publicação, cada comentário, cada visualizações vai te deixando mais ainda, como posso dizer, mais visível para um recrutador, mais visível para a sua rede. Poxa, eu vi um candidato que ele publicou tal coisa, achei tão interessante, deixa eu entender um pouco mais qual a linha de pensamento dele. Mas, ao mesmo tempo, vocês precisam ter cuidado. Hoje, o LinkedIn, em algumas publicações, virou algo muito de desabafo. Então, tem gente falando, a empresa tal, chutando o balde da empresa, chutando o balde de processo seletivo, chutando o balde da opinião pública. Então, só tomem esse cuidado, porque a gente também, como recrutadora, a gente olha as publicações, os compartilhamentos, os comentários do candidato. Então, essa leitura que a gente tem tão rápida, a gente também entra, ele compartilhou, ele curtiu, ou ele comentou um post. Que post é esse? Né? Então, a gente também entra nesse detalhe, porque daí a gente tem a identificação cultural, né? Então, as empresas acabam olhando se a cultura que aquele candidato tem está atrelada à cultura da empresa. Então, a dica que eu te dou é legal fazer as publicações, compartilhar, mas cuidado com o que você comenta e cuidado com o que você também curte. Porque, querendo ou não, o LinkedIn é uma rede, querendo ou não, mais profissional, tá? Outro ponto que eu trago aqui para vocês é as interações, que é importante vocês fazerem. Dentro do LinkedIn, existem grupos de afinidade mesmo, sabe? Grupo de tecnologia, grupo de recrutamento. Participem desses grupos. As recrutadoras estão indo para dentro desses grupos para caçar candidatos, para compartilhar a vaga. Eu vou mostrar no LinkedIn aonde tem acesso, quem não conhece, aonde tem acesso. Então, é importante vocês também participarem. Nas candidaturas, eu trago aqui, né, antes de vocês irem para um processo seletivo, participarem, né, do processo seletivo, olhem e se preparem. E até o Anderson falou, Érica, 10 minutinhos, o pessoal está chegando, tal, como está funcionando. Então, se preparem para o processo seletivo que vocês irão participar. Né, estudem a empresa, busquem, né, esse recurso de saber o que a empresa está trazendo, se vai estar compatível com o que você quer como carreira. Então, essas candidaturas, antes de você se candidatar, façam essa leitura da descrição da vaga versus também o que vocês querem como carreira, tá? Muito bem. E aí vem as dicas, né? Acho que é o principal. Beleza, fui selecionado, formatei meu currículo, ajustei meu LinkedIn, e vou para o processo seletivo. Mas antes de dar essas dicas de processo seletivo, eu queria voltar um slide antes e compartilhar meu LinkedIn com vocês para a gente fazer essa leitura. Pode ser? Então, deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Me avisem se vocês estão vendo a minha tela. Está na tela. Se precisar, eu aumento um pouquinho mais. O Almir pediu para aumentar um pouquinho. Eu aumento, pode deixar. Não foi o Almir, não. Foi? Tá melhor assim? Tá ótimo. Muito bem. Então, o que é o LinkedIn, né? Então, Érica, não faço parte de nenhuma empresa ou faço parte da empresa. Aqui eu tenho a capa da matéria, então você pode colocar uma capa. Cuidado também com essa capa que você coloca. Se você for uma pessoa de tecnologia, use a IA para buscar uma capa interessante, né? Voltada para a área de tech. Se você já trabalha e quer migrar de carreira, mesmo assim não tem problema, coloca aqui a capa da empresa que você está. Aqui
aqui é o hiring, porque eu estou com uma vaga aberta, então eu estou contratando. Mas se vocês virem aqui, tem um interesse, vocês conseguem colocar encontrar um emprego novo ou colocar uma vaga, né? Divulgar uma vaga. No meu caso, eu estou divulgando uma vaga. Então, aqui, ó, encontrar um emprego novo, vai ter uma tagzinha escrito Open to Work. Então, é interessante que dá mais visibilidade também para o recrutador. Opa, ele está disponível para o mercado, consigo trazer ele quanto antes para o processo. Então, tem essa parte aqui. Aqui eu coloquei, aqui é quando eu falei da palavra-chave, né? Então, aqui eu coloquei Tech Recruiter, Talent Acquisition, mas você pode descrever um pouco mais nesse campo aqui do cargo que você está buscando, da tecnologia que você tem vivência, das ferramentas que você tem vivência. Então, você pode colocar aqui a cidade de onde você está falando e as conexões, gente. Eu tenho bastante conexão até pela minha profissão, mas se conectem. Acho que o LinkedIn nos proporciona essa conexão. Novamente, o LinkedIn, ele é gratuito, mas tem a versão paga também para o candidato, assim como tem a versão paga para a empresa e a forma gratuita para a empresa. Aqui, é interessante vocês colocarem as conexões e as informações de contato. Cuidado! Já peguei currículos que tem CPF, já peguei currículos que tem informações sensíveis, dados sensíveis. Então, é interessante você colocar seu e-mail, às vezes tem gente que coloca a data de nascimento, alguns GitHub, você pode colocar aqui também para quem é desenvolvedor ou para quem tem laboratórios, você pode colocar seu GitHub, que as empresas acessem, recrutadores estão utilizando o GitHub para achar profissionais, manda o link do GitHub para o gestor, para ele dar uma olhada nos projetos, tem projetos pessoais e tem projetos também da empresa. E da empresa a gente tem que tomar cuidado, né, a questão de ética, de não vazar informação. Rogério? Eu ia falar um pouco também, boa noite a todos. Boa noite. Até sobre como se escreve também, então, sei lá, de repente eu ponho um e-mail, sei lá, gatinho 2005. Não, gente, profissional. Também está lá no e-mail, né? Exato, isso aí, perfeito. E a pessoa que trabalha PJ, eu só queria colocar isso até por conta do que você falou aí do e-mail, dos contatos. E se ela tiver, por exemplo, uma empresa, ela só coloca o perfil dela ou coloca o da empresa, ou faz separado? Eu não sei se você falou sobre isso, eu entrei um pouquinho atrasada. Não, imagina, eu vou entrar no detalhe de quando o profissional é PJ, eu trago essa dica do PJ, então. Bom? Muito bem. Então, cuidado com as informações, são dados sensíveis, coloque o GitHub de vocês, colocam, eu faço parte da comunidade do Slack, eu faço parte de comunidades, de tecnologia, coloquem também aqui as comunidades que vocês fazem parte como membro. Se é professor, coloca também, que também ministra aula, é super válido. Tudo isso a gente dá uma olhada. Aí, aqui vem, né, as visualizações que eu tenho, o sobre. Então, essa parte do sobre é onde a gente tem que tomar muito cuidado de não ser algo muito extenso. Então, aqui eu coloquei o meu propósito, né? Qual é o meu propósito? Resumidamente, coloquei a minha jornada de processo seletivo e coloquei as minhas palavras-chave. Então, quando o recrutador vai buscar, eu tenho as minhas palavras-chave aqui. Para quem é da área de tech, eu acredito que o público é maior aqui, né, Anderson? A maioria é de tech, né? Para quem é de tech, coloque quais foram as tecnologias que vocês vivenciaram. Né? Então, trabalhei com ferramenta X, trabalhei com a linguagem Y. Para quem também não é de tech, você também mencionar quais foram quais são as ferramentas, quais são os cursos que você fez, mas de uma forma sucinta. Aqui é o momento da gente usar a IA para nos ajudar a trazer um formato bacana. Lembrando para não também exagerar, porque a gente também pega quando é IA, tá, gente? Então, é mais esse sobre as palavras-chave. Você lançar as palavras-chave e o que você está buscando. Aqui é em destaque. Então, digamos que você trabalhou em empresas anteriores e que você fez um projeto. Que nem aqui eu publiquei que esse ano eu participei do Comitê de Diversidade da empresa. Então, eu ganhei o meu certificado anual. Publiquei a nossa live também aqui. Publiquei as premiações que eu já ganhei aqui na matéria, no ano passado, quais foram as inspirações, enfim. Então, esse campo aqui em destaque, geralmente, é os projetos, ou premiações, ou certificações que vocês tiraram. Então, dá esse destaque melhor aí
para ser visual para o recrutador. Nossa, olha, ela faz parte do comitê, olha, ela tem um prêmio XPTO, ela participou de um hackathon, de um bootcamp. Então, esses destaques são importantes porque é a segunda jornada que a gente olha como recrutador. Então, a gente faz a leitura aqui para ver onde que a pessoa mora, se tem né, o que a gente quer, se tem os contatos aqui, depois a gente vem para os destaques e, por fim, vem as atividades, que são aqueles compartilhamentos. Então, compartilhe, viu uma matéria interessante, compartilha, porque quanto mais compartilhamento você tem, mais pessoas vão tendo a visibilidade de quem é você. Nossa, o Anderson curtiu meu comentário. Quem é o Anderson? Vou lá, me conecto. Olha, o Anderson está contratando uma pessoa ou conhece uma pessoa. Então, o LinkedIn nos ajuda muito nesse sentido, tá? Então, aqui tem os compartilhamentos. Aqui, gente, a maioria dos meus compartilhamentos são as questões da matéria, tá? Então, são as vagas que nós temos, enfim, mas eu também compartilho outras informações. E aí vem aqui essa parte de experiência. Então, aqui tem o logo da empresa, né? O tempo que eu estou aqui na empresa, a região que a empresa está, e aí eu descrevo as minhas principais atividades. O que eu faço, como eu faço e o que eu entrego. Então, aqui eu detalho esses pontos do que eu faço aqui na matéria. Tem as outras empresas também que eu atuei, que eu também descrevo, outras também, e aí vocês vão ver que eu não tive tantas passagens por empresas, tá? E aí eu vou descrevendo as minhas jornadas aqui. Uma dica que eu quero passar para vocês, que nesse caso aqui, que nem nessa consultoria que eu trabalhei nela por uns, acho que 9 anos, mais ou menos. Então, eu tenho uma descrição dela aqui, de tudo que eu fiz, ou seja, o meu último cargo. Mas eu comecei nessa empresa como estagiária, mas eu deixei o meu último cargo mais relevante. E aí veio a minha história, vem o meu storytelling para contar qual foi a minha jornada, que eu vou dar dica para vocês sobre esse storytelling, tá? Então, essa é a estrutura do LinkedIn. O LinkedIn pode ser a cópia do meu currículo? Érica, se eu for me candidatar a uma vaga, eu posso colocar o meu LinkedIn? Pode, não tem problema, é válido. Tem empresas e plataformas que não aceitam o currículo do LinkedIn. Aí você precisa ter o currículo lá em Word, Érica, existe um formato correto para fazer um currículo em Word? Não, gente, depende. Se você é uma pessoa de UX, você tem que ter um currículo mais com designer. Se você é uma pessoa de desenvolvimento, eu já peguei currículos totalmente voltados para o código. Putz, inovador, criativo, tinha as informações. Então, não tem um padrão de currículo. Mas existe aí, desde que seja um reflexo do seu LinkedIn, reflexo do que realmente você fez, tá tranquilo. E aí, novamente, gente, eu sou a favor da IA, a IA me ajudou a formatar o currículo, viu, as informações estão corretas, vocês podem seguir, tá? Mas hoje a maioria das empresas, a gente até brinca aqui na área de talent, que é tirem tudo, mas não tirem o nosso LinkedIn, porque é a principal ferramenta que a gente está utilizando aí no mercado e que eu venho utilizando nas últimas empresas também, tá? Muito bem. Dentro disso também, então, as publicações, as formatações, as visualizações, então é importante vocês acompanharem. O grupo que eu mencionei para vocês é aqui, ó, dentro de para negócios, aí existe aqui grupos. Dentro desses grupos, eu faço parte. E aí aqui, putz, eu estou com uma vaga de desenvolvedor, estou com uma vaga de DevOps, eu quero fazer network. Eu entro nesses grupos e vou fazendo as minhas conexões. Então, é mais uma fonte que do lado de cá a gente busca esse profissional e publica as vagas, mas para vocês também estarem antenados com a parte de tecnologia, pela parte de mercado. Então, a gente tem esses grupos. Dentro do LinkedIn também, a gente tem a parte de e-learning, que é de estudo. E aí, a gente tem bastante cursos gratuitos que o LinkedIn proporciona, que vocês podem fazer também. Tem os pagos e tem os gratuitos. Então, é mais uma fonte de ter esse conhecimento importante. O que mais? A pesquisa booleana que eu falei para vocês, vocês podem lançar aqui. E a pesquisa booleana, gente, não é só para recrutador. Vocês também podem criar uma pesquisa booleana. Vagas na região de São Paulo, para desenvolvedor, para QA, com a tecnologia tal, sem ser assim, que daí vocês usam a palavra EndNote,
e vocês criarem essa pesquisa booleana dá mais facilidade também para vocês conseguirem uma recolocação. Aqui, em vagas, vocês podem clicar aqui, né, clicando em vagas, vocês conseguem captar as vagas que vocês precisam, né, do que vocês estão buscando. Então, tem essa fonte aqui também. Deixa eu ver se vai abrir vagas aqui. Abriu. Então, aqui, vagas, anúncios, exibir todas que eu estou buscando. Eu consigo aqui, no recrutador também, fazer, nossa, por que a empresa X está pagando tanto, a empresa Y está com esses benefícios? Eu consigo fazer esse link e fazer as candidaturas, ok? Para a gente encerrar a parte de LinkedIn, de currículo, Anderson, se você me pedir, eu vou pedir ver se alguém tem mais dúvida, que daí eu entro na jornada aí de como se comportar durante um processo seletivo. Beleza. O Roger está com a mão levantada. Vamos lá. Tem como a gente saber se alguma vaga é só balão de ensaio, furada, ou, por exemplo, existe algum trabalho para que se o que está sendo colocado aí no LinkedIn são vagas reais? Eu já fiquei com essa dúvida. Por exemplo, assim, eu vi de uma empresa e aí eu entrei no site dela, não tinha nada. E geralmente, muitas empresas eu já percebi que tem lá, trabalhe conosco, algumas mostram, outras não. E aí a empresa não tinha nada sobre. E só tinha no LinkedIn. Então eu fiquei com uma dúvida. Então, uma das dúvidas é essa, se tem como a gente saber se pode ser furado ou não, pode ter algum tipo de golpe no LinkedIn, se já ficou sabendo ou não, ou se é mais balão de ensaio. E a outra é se o LinkedIn tem algum tipo de monitoramento sobre o que a gente faz. Por exemplo, eu já sabia que ia sair da empresa agora em novembro, mas não tinha feito nada, não coloquei nada no LinkedIn, não postei na internet, postei nada. A partir do momento que eu tomei a decisão de sair da empresa, uma semana depois, o LinkedIn começou a chover, assim, tem vaga de emprego na minha área, e eu não fiz nada no LinkedIn. Eu não digitei nada, eu só conversava entre os amigos, eu não digitei nada no LinkedIn, mas começou a aparecer. Eu vou te trazer as informações, eu não sou especialista em LinkedIn, não atuo dentro do LinkedIn, o LinkedIn é uma ferramenta minha, tá? No que tem, às vezes, ter no LinkedIn, não ter na página de carreira da empresa, acontece. Às vezes, a empresa investe mais no LinkedIn, porque sabe que vai ter mais retorno, e ela patrocina essa vaga, né? A gente chama aqui de patrocinar essa vaga para atuar no LinkedIn. Às vezes, a página de carreira da empresa é uma página que não tem uma estrutura. No Olhar Matéria, eu vou te trazer as experiências que eu tenho, muito mais agora na versão Matéria, todas as vagas que a gente tem na página de carreira, nem todas estão no LinkedIn, né? Porque algumas a gente patrocina, outras não. Mas depende muito da automação que a empresa contrata de linkar vagas do LinkedIn com a página de carreira. Porque, novamente, o LinkedIn para a empresa também é pago. Então, depende do budget que a empresa está arcando de patrocinar essa vaga no LinkedIn ou não. Aí vai de empresa para empresa. Aqui na matéria, todas as vagas que a gente tem na página de carreira, boa parte está linkada no LinkedIn. E a segunda dúvida que você teve, que era sobre como que o LinkedIn sabe que eu estou procurando emprego. Não tem resposta para você. Porque... Isso foi mágica, viu, Roger? Eu não tenho. O seu movimento da própria empresa... Por exemplo, muitas pessoas da minha empresa saíram e publicaram isso no LinkedIn. Eu imaginei que pudesse ser isso. Hoje o LinkedIn está com IA por trás, mas antes da IA, o LinkedIn ele vai fazendo esse refinamento, né? Então, eles têm uma parte analytics lá que eles vão fazendo esse refinamento e aí vai dando coincidência por conta das suas conexões. Então, se as suas conexões também realizaram as publicações, colocaram como layoff, ele vai linkando com as pessoas que estão ao redor da sua comunicação. Eu vou te trazer que acho, não é uma certeza, não estou trazendo a verdade aqui, mas só te trazendo que pode ser por isso, porque eu sei que tem um analytics do LinkedIn que eles fazem esse estudo. É bastante provável, viu, Eric, que seja... Sim. Porque é um movimento de muita gente saindo de uma empresa, né, você trabalha naquela empresa, suas conexões estão saindo, você tem um perfil que eu quero, deixa eu ofertar alguma coisa para esse candidato aqui. Sim. O Claudemir tem uma pergunta aí também. Vamos lá. Olá, gente. Boa noite. Boa Érica, noite. a minha dúvida seria mais voltado para inserir o currículo, por exemplo, em PDF ou em Word, nas ferramentas de ATS. Eu a tenho recomendo em feito- PDF.
para não ter PDF. alteração, para não ter alteração das suas informações. Sempre que vocês subirem qualquer tipo de documento em PDF, gente, até para vocês não terem vulnerabilidade de acesso de informações. Tem gente que coloca endereço no currículo e tá tudo bem, não tem problema, tem gente que põe telefone, então salve em PDF. Tudo bem que dá para copiar também, mas assim, sempre em PDF. Obrigado. Legal. Imagina. O José Eduardo também tem. Fala, José. Boa noite, pessoal. Uma dúvida Boa também sobre as ATS, tá? Eu vejo bastante que as ATS, dependendo da plataforma, ela tem uma metodologia ali por trás de filtro, né? Sim. E eu percebo, e até escuto de alguns colegas, até umas recomendações esquisitas, que pega a IA para adaptar conforme aquela necessidade da vaga ali, para passar na ATS para depois ir para o recrutamento. Essa prática, ela causa um ônus muito, muito grande para o lado de vocês, ou como é visto atualmente? Muito bem. Sim, as ATS, elas estão usando a prática de ATS e está facilitando muito do lado de cá fazer essa triagem. E às vezes, sim, a gente já peguei candidato que fez o currículo, era totalmente IA. Beleza, a gente chamou para entrevista. Mas, gente, a gente brinca que a gente é Sherlock Holmes dentro de um processo seletivo. Então, assim, por mais que o currículo esteja maravilhoso, esteja a leitura do job description que a gente precisa, durante a entrevista a gente consegue pegar. Então, durante a entrevista comigo, com o gestor, na entrevista técnica, é um funilzão, né? Ele vai funilando o processo seletivo até a gente chegar aos 3 finalistas. E às vezes acontece mesmo do candidato ser aprovado na vaga, começar com a gente, e aí no dia a dia a gente percebe que ele não sabe codificar, e aí tem um desligamento. Então, assim, não façam, né? Sejam verdadeiros, sejam sinceros durante o processo seletivo. Érica, putz, eu estou desempregado, faz 3 meses que eu estou desempregado, estou precisando muito. Gente, se você faz um bom currículo, se você é honesto no processo seletivo, se você é transparente, se você busca recurso para conseguir aquela oportunidade, a oportunidade vai vir. Então, por mais que o currículo esteja perfeito, que uma IA está trabalhando para você por trás, para você ser chamado, durante o processo seletivo, a gente vai acabar captando aí se é verdade ou não aquilo que você colocou no seu currículo. Perfeito. O Almir também tem uma pergunta. Vai, Almir. Ô, Érica, em relação aos posts no LinkedIn, eu tenho procurado, por exemplo, eu gosto muito de ler, e aí, aproveitando a IA, eu leio um livro no Kindle aqui, um capítulo, peço para ele fazer um resumo no Kindle e tento fazer um post no LinkedIn, e aí tenho feito uma trilha. O quanto isso é relevante dentro de um processo seletivo? Depende da jornada que você está buscando, que tipo de profissão você está buscando. É interessante você compartilhar o livro, o conhecimento sobre sempre qual que é a intenção que você tem naquela publicação. Então, por que você está publicando? Qual que é a sua intenção? O que você quer atingir? Você quer atingir pessoas que compartilhem da mesma ideia que você só quer trazer movimento para o seu LinkedIn? Então, depende da sua intenção que você quer fazer com aquela publicação. Então, eu vou dar o meu exemplo. Por que eu publiquei a certificação que eu tive na diversidade? Né? Por que eu fiz aquela publicação? Qual foi a minha intenção? A minha intenção é mostrar para o mercado que a Matera tem comitê de diversidade, por eu estar aqui dentro da empresa. A minha intenção foi mostrar que eu venho me preparando para processos seletivos, de trazer mais inclusão para o meu processo seletivo. Então, qual é a intenção daquela publicação? Então, sempre quando vocês forem republicar, comentar, qual é a sua intenção com aquela publicação, com aquele comentário? O que você quer atingir? Você tem que fazer essa pergunta para você. O que eu quero atingir? Quem eu quero atingir? Que visibilidade que eu quero dar para a minha rede, para o meu network, sobre aquilo que eu estou publicando, ou compartilhando, ou até mesmo comentando. Então, qual que é a sua intenção? Mas especificamente buscando visibilidade para essa questão de se colocar no mercado de trabalho. Qual que é a relevância em relação a isso? O recrutador vê os posts que a pessoa vê, só vê o sobre. Como é que o recrutador, age em relação aos posts no LinkedIn? Ele vai, por exemplo, no meu caso, eu vou entender aquela publicação, né? Que nem você falou que fez um resumo de um livro. Legal, que livro é esse? Né? Tem a ver um pouco da jornada que ele vai ter aqui, qual é a visão que ele tem sobre atualizações, que tipo de... estou lendo um romance.
não vai ter significância nenhuma. Não, eu estou lendo sobre a tecnologia, sobre Scrum, sobre metodologias ágeis. Putz, olha, ele está se atualizando em metodologias ágeis. Então, depende muito a relevância que você está tendo para aquela publicação. Se é uma publicação de atualizações, poxa, ele está buscando conhecimento em metodologias ágeis, ele está buscando conhecimento em código limpo, ele está buscando conhecimento em inteligência emocional, aí sim, tem relevância para o mercado de trabalho. Agora, ali um romance não tem relevância nenhuma para nós. Obrigado. Imagina. Show de bola. Tem uma pergunta aqui que o José botou no chat, acho que você já passou um pouco sobre ela, mas só para a gente reforçar. Ele pergunta se ele, lá no LinkedIn, a gente pode baixar o perfil e ele gera lá o profile PDF, né? Sim. Se aquilo pode ser um currículo, Pode. você pode pegar mal ou usar aquilo como Não, currículo. pode usar como currículo também, não tem problema. Ele vai vir um pouco distorcido, mas a recrutadora já consegue captar as informações desse PDF do LinkedIn, não tem problema. Legal. Temos de bom de pergunta por enquanto. Muito bem, então vamos dar continuidade aqui. Então vamos para a dica de processo seletivo, beleza. Fiz uma formatação bacana do meu currículo, atualizei meu LinkedIn, fiz as minhas conexões. Então vamos para essa dica. Então, ter um currículo e um LinkedIn atualizado, completo, para você ser aderente ao processo seletivo, pesquisar sobre a empresa antes de participar do processo seletivo, o que a empresa faz, onde ela está, qual é a descrição da vaga, se eu botar ela completa, né, vai trazer o que eu busco para o mercado. Ser pontual durante o processo seletivo. Gente, imprevisto acontece, esse universo de home office ajuda muito. Então, às vezes, a internet não está funcionando, acabou a energia. Ontem, não sei para quem está em São Paulo, foi um ventaval, a galera sem energia. Eu tive cancelamentos de entrevistas aqui, e tá tudo bem. Poxa, Érica, acabou a energia aqui e tal, vamos remarcar. E do meu lado também, o recrutador, o gestor também tem imprevistos. Então, avisem com antecedência, mas sejam presentes e pontuais quando der tudo certo. Trazer aqui, né, testar os equipamentos, né, então, antes de entrei aqui com antes tá tudo bem, câmera tá funcionando, áudio tá funcionando, então, façam esses testes, isso demonstra muito estar preparado para aquele momento, isso também conta no processo seletivo, gente, então, a recrutadora, às vezes, o candidato atrasa, às vezes a própria recrutadora sai de uma agenda, vai para outra, acaba atrasando, mas, assim, cuidado de demorar muito para entrar na agenda, de não avisar, porque isso vai contando pontinhos. Poxa, o quanto que o profissional está interessado naquela posição, o quanto que ele está comprometido, o quanto que ele foi transparente de um problema que aconteceu, e está tudo bem, mas avisem com antecedência. E se for uma vaga presencial, calcule o trajeto, imprevistos acontecem. Depois procurem sobre locos internos e locos externos, o que eu consigo controlar e o que eu não consigo controlar. Então, se eu sei que eu tenho uma entrevista, eu estou com agendas apertadas, isso eu consigo controlar, de me antecipar, de avisar, de ser esse profissional comprometido durante o processo seletivo. A recrutadora está esperando vocês, ela conta, ela já fez aquela triagem, naquele funil enorme. Então, a gente tem um momento de entrevista agora, que a gente precisa falar, putz, esse candidato aqui pode ser que dê certo para minha vaga, eu dou continuidade. Então, se organizem quando vocês forem participar de um processo seletivo e sejam pontuais. E aí, vem para, durante a entrevista, hoje eu trago aqui um bom storytelling. Então, o que é ter um bom storytelling? Além da soft skill que a gente precisa, as skills que a gente precisa para o candidato, então, conhecimento técnico, conhecimento naquela ferramenta, é importante também você ter uma boa comunicação. Então, hoje, eu vejo muitos profissionais fazendo milhares de cursos técnicos, participando de vários meetups, mas são poucos que fazem curso ou participam de encontros que trabalhem muito a questão de inteligência emocional, comunicação não violenta, oratória, isso é muito importante durante o processo seletivo e durante a sua jornada dentro da empresa, né, dessa comunicação. Hoje, as empresas, né, não sei se vocês já ouviram falar, mas contrata pelo técnico e demite pelo comportamental. Então, se preparem também para essa parte comportamental, para você ter uma boa vivência na empresa.
né? Não só na empresa, mas também no processo seletivo. Então, busque leituras, né? Vou pegar o Almir aí, né? Faça algumas leituras. Faça leitura de trabalho em equipe, de comunicação não violenta, de oratória, de comunicação assertiva, a parte de que mais? De excelência operacional, de você trazer isso. Então, é muito importante vocês também buscarem esses cursos não mensuráveis, diferente da tecnologia. E aí, o storytelling, vocês precisam usar o currículo de vocês que vocês formataram. Então, não tem problema nenhum de você avisar a recrutadora, olha, eu estou olhando para o lado, eu tenho uma segunda tela aqui, tá? Estou olhando para o lado, ou estou olhando para baixo, porque eu estou com o meu currículo aqui para fazer leitura para eu não me perder. Eu montei um script aqui para me preparar. Poxa, faz tanto tempo que eu não faço entrevista, Érica, eu trabalhei X anos na última empresa e é a primeira vez que eu estou fazendo entrevista. Gente, a gente é humana também, a gente vai entender que o profissional está nervoso. E quando é uma entrevista presencial, eu sempre trago a dica para os meus candidatos, principalmente para os jovens, que eu faço, a parte gente, eu preciso ter algo, Érica, preciso ter algo na mão. Então, hoje com vocês, eu estou com o meu anel. Então, enquanto eu falo com as mãos, mas enquanto eu estou aqui ouvindo vocês, eu estou com o meu anel segurando. A minha atenção vem tudo para cá. Então, às vezes, no processo seletivo você está tenso, até numa entrevista, gente, ó, postura, cruza os dedos, você vai sair com uma dor na mão lascada, mas aqui, cruza os dedos e vai, porque você está passando a sua atenção para cá. Isso te ajuda a ter um bom storytelling. Mascarar os seus pensamentos daquela entrevista que você está tendo para atenção para outro lugar. Cuidado, às vezes é processo seletivo presencial ou aqui, o candidato aqui, ó. Então, é isso. Gente, cuidado, isso incomoda muito. Então, postura, se quer segurar a caneta, segura a caneta, que daí você vai passando a sua atenção para cá. E isso faz com que você tenha o seu bom storytelling. Procure sobre como ter um bom storytelling durante o processo seletivo, como ter um bom storytelling durante uma apresentação. Isso ajuda muito a trazer essa postura de o que eu quero passar, como eu quero passar e qual é o resultado que eu quero obter. Que eu trago a palavra ser. Né? Durante o processo seletivo, quando vocês estiverem contando a jornada de vocês na empresa que vocês passaram, no projeto que você passou, Érica, é meu primeiro emprego, eu nunca trabalhei. Poxa, mas você fez uma faculdade? Tinha o seu TCC. Tinha um projeto da faculdade lá. Conta isso. Tá tudo bem, pode contar, faz parte. Participei do Bootcamp X, participei do Metap Y. Traga a situação, conte a sua experiência. O que você fez? Qual foi o protagonismo que você teve naquele projeto, naquela ação, naquele caso que você está contando? E, por fim, qual foi o resultado? O resultado pode ter sido ruim. Conte. Qual foi? Aí a recrutadora vai falar, tá, beleza, foi ruim, você não entregou. Qual foi a lição aprendida que você teve? O que você faria diferente? A gente vai analisar a sua criatividade, a gente vai olhar o seu pensamento crítico, a gente vai analisar, né, o senso de urgência, a gente vai olhar trabalho em equipe. Toda essa questão comportamental a gente olha e encana com a questão técnica. Então, a recrutadora também, principalmente a Tech Recruiter, ele olha, faz a junção desses dois pontos. Então, gravem essa palavrinha com vocês, ser. Sejam vocês, sejam sinceros. E use essa palavra aí, esse acrônimo de situação, experiência e resultado. Outra dica que eu trago para vocês, se vocês não possuem experiência, não invente. Não tenho conhecimento. Não sei o que é. Nunca atuei. E tá tudo bem. É mais fácil eu falar que eu não sei. E a empresa olhar, beleza, ele falou para mim que não tem conhecimento, mas eu tenho margem de trazer ele e capacitá-lo. Porque ele me atende em outros requisitos. Você já foi sincero. Você já foi transparente. Você já foi ético e humilde em falar que você não tem conhecimento nessa situação. E aí aqui eu até coloco, né, essa sinceridade. Se durante a entrevista, a recrutadora lá está apresentando a empresa, está falando do desafio, você foi falar direto com o gestor, tá falando, e você fala, putz, isso aqui não é para mim, não faz sentido. Olha, eu agradeço o tempo disponibilizado, mas eu vejo que não é para mim. E tá tudo bem. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo semana passada. Eu estava com uma vaga de de sustentação. E o candidato, ele era um desenvolvedor. E aí eu expliquei a vaga, eu contei sobre a matéria, eu contei também sobre a oportunidade, e ele falou, Érica, eu agradeço, peço até desculpas, mas não é o que eu quero para minha jornada. Eu não quero trabalhar com sustentação. Eu quero trabalhar com desenvolvimento, eu quero ser um arquiteto,
eu quero ficar direto no código, trabalhar sobre sprint. O que você está me trazendo não tem, né, não tem a sprint, porque é uma sustentação, é emergencial, é o paliativo que eu tenho que fazer, não é a minha jornada. Eu falei, ótimo, obrigada pela sua sinceridade. Peguei o currículo dele e mandei para o time de tecnologia. Meninas, ó, esse candidato não cabe para minha vaga, vê se cabe para a vaga de vocês, porque ele quer isso, isso, isso. E aí as meninas tocaram. Então, seja transparente com você, porque existe uma jornada, você participa do processo, é aprovado, e você entra na empresa e fala, não era isso que eu queria. Seu currículo foi queimado. Porque daí você vai colocar lá, né? Trabalhei 3 meses na matéria. Mas por que você saiu da empresa? Ah, não me adaptei, não era o que eu queria. Mas por que você não aceitou? Ou por que você aceitou? Então, esses questionamentos também que a gente faz para entender se é um profissional porque o projeto acabou ou porque ele também não teve uma identificação cultural, que também está tudo bem. Se não tem identificação cultural com a empresa, está tudo bem. Só que a recrutadora fala, tá, que identificação cultural é essa que você não teve para eu comparar com a que eu tenho aqui? Senão vai dar no mesmo, e você vai entrar e vai sair. Então, tudo isso a gente vai analisando durante o processo seletivo, durante a entrevista. Eu até dou a dica aqui, né, de seguir a estrutura do currículo, e, novamente, né, não espere no final da sua apresentação, se você foi, contou sua história, tal, e aí você quer passar a mensagem mais importante, você deixa para o final. No final, o gestor já sabe se você tem aderência ou não, se a recrutadora tem aderência ou não. Então, traga sua mensagem, o seu propósito, o que você está buscando, os seus cases de sucesso logo no início, que é para prender a atenção do recrutador e do gestor. Se você deixa isso para o final, você acabou desperdiçando aquele tempo que você tinha para se vender, para mostrar o que você sabe fazer, suas vulnerabilidades também, do que você não sabe, e aí você acaba deixando para o final, e aí não é atrativo a continuidade desse profissional para o processo seletivo. Até aqui, dúvidas, curiosidades, né? O que vocês têm aí? Vamos lá. Ô, Érica, eu passei por um processo de seleção essa semana, e aí fiquei com uma dúvida bem grande em relação ao seguinte, até um ponto que você falou, né? Durante a entrevista, eu trabalho com dados, e aí o recrutador perguntou, qual a sua habilidade em diversas habilidades? PySpark, Python, Baranã, tal, de 1 a 5, sendo 5 a principal. Essa é uma questão, e aí o quanto pontuar isso, e depois chegou uma que eu falei, olha, eu acho 5. E aí ele foi muito profundo em uma delas, falou, olha, você falou 5 nessa, inteligência artificial. Para mim, não era uma questão, eu me preparei para a questão, não tinha nada de escrito na vaga que pedia aquela questão, e ele falou, olha, o que você precisa saber de agente de inteligência artificial, por exemplo, né? Eu falei, eu entendo porque eu programo aqui. E aí ele falou, você deu 5, mas, tipo, e agora, né? E como é que funciona nesse processo? Geralmente, quando você vai para uma entrevista técnica, que tem a parte técnica, e aí eu já peguei situações de gestor falar, de 1 a 5, mesma linha, né? Do lado de cá a gente corrige o gestor também. De 1 a 5, quanto que você conhece? Conheço 5. Legal. E aí o como? Como que você conhece? A palavra ser, né? Trazer a situação e a experiência. E ele falou, de 1 a 5, inteligência artificial, mas não estava na job description. Não é se impor durante o processo seletivo, mas ser humilde, olha, só voltando, dentro da job description não está mencionando sobre inteligência artificial. Inverte a pergunta, né? Você joga para o recrutador ou para o gestor. Vocês utilizam inteligência artificial? Só para tirar dúvida. O meu conhecimento é XPTO da inteligência artificial. Aí você fala, olha, utilizei inteligência artificial nesse projeto, foi esse resultado que eu obtive, é algo que está novo, eu estou estudando. Então, você também trazer esse como, desse conhecimento de 1 a 5, se a pessoa conhece, não. Essa é a minha opinião, Érica, tá falando. Eu discordo quando o profissional falar de 1 a 5, quanto que você conhece? Óbvio que o candidato vai falar 5, ele está se vendendo para a vaga, né? Pode ser que seja até verdade também, não tem problema. Mas como? Né? Como que você conhece? Qual é a dissertação que você vai trazer deste como, de como que você aplica? Então, é isso que durante o processo seletivo, quando vem esse tipo de pergunta, Almir, você, além de falar que você conhece, é trazer dados e fatos de como você aplica, independente se na vaga está pedindo ou não.
E aí, por fim, fala, olha, uma curiosidade, na vaga não está mencionando, vocês estão utilizando? Ah, legal, como vocês estão utilizando? Ah, o meu conhecimento é X, porém eu posso me desenvolver em Y. Então, é só trazer essa referência quando você se cai nessa armadilha de processo seletivo. Obrigado. Excelente. Deixa eu dar o outro lado da moeda. Claro? A gente tá com o tripé aqui, né? Entre aspas, né? Candidato, recrutador e gestor. Pelo lado do gestor, trazendo essa situação que o Almir trouxe, a minha sugestão seria assim, você dá 5 naquilo que você é muito seguro de responder. Né? Porque eu posso estar te testando também para entender o quanto que você está antenado com o mercado. Né? Nesse caso do Agentic AI, assim, pô, ninguém tem Agentic AI. Quem falar que tem hoje é mentira. Né? Mas é um termo que está muito em voga agora e deve vingar muito no ano que vem. Então, eu posso colocar esse tempero numa entrevista para entender se você está antenado com o que o mercado está falando. Né? E aí eu falo assim, você pode ir muito nessa linha, fala, eu sei o que é, né? Vi poucos casos de uso no mercado até agora, né? E não tenho experiência prática, mas assim, eu domino tal área da IA, coisa muito de ML, coisa de Deep Learning, etc. Né? É um passo para chegar ali no Agentic AI. Então, pode ser que eu só estou testando algum tipo de conhecimento mais relevante do mercado em relação a isso, tá? Tem um ponto. Pode ir. Vai lá. Desculpa, Anderson. Não, pode ir? Imagina, vai lá. Eu ia passar para você. Um ponto que eu percebo muito hoje a área técnica, o candidato técnico tem certas dificuldades de trazer esse como ele desenvolve. Então, geralmente no processo seletivo eu pergunto, me conta o seu dia a dia. Como é o seu dia a dia? Como chega a demanda para você? Me descreva. Ah, vem pelo PO, vem pelo GP, nanana. Tá, mas o que você faz? O que eu quero com essa pergunta? Entender o processo de protagonismo. Né? Eu sempre falo, existe o desenvolvedor que põe um fone de ouvido e vai codar. Existe o desenvolvedor que põe meio fone de ouvido, que está antenado o que está acontecendo, mas está lá programando. E existe aquele que põe o fone de ouvido aqui, ó, e está antenado com tudo, está participando dos projetos, além do que ele está fazendo. É isso que a gente quer entender desse profissional. Eu estou usando uma palavra desenvolvedor, gente, mas foi um QA, foi um arquiteto, foi um gerente de projeto, independente, tá? A área que você atua, o quanto que você tem protagonismo daquilo que você exerce. O quanto que você está antenado, não só nas suas atividades, mas o que a empresa também está precisando. E aí isso é uma questão cultural, é uma questão comportamental do candidato que a gente também, durante o processo seletivo, observa. Então, só trazer nesse ponto também de como trazer a área técnica para descrever os seus projetos, a sua entrega, o seu resultado. Sair do tecniquez e trago para vocês hoje, as tech recruiters, elas estão muito mais se envolvendo tecnicamente, para entender tecnicamente, para trazer o candidato mais assertivo técnico, além do fit cultural da empresa, além da questão comportamental que a gente analisa. Então, vou dar um exemplo, tem candidato que fala assim para mim, eu atuo com Java, Spring, Docker, Jenkins, Kubernetes, legal. Essa ferramenta está descrita lá no seu currículo. Como que você faz? Me traga o seu dia a dia. Mas eu uso o EKS, tá, mas como que você usa? A gente tem esse por trás, porque a gente também participa da entrevista técnica, então, cuidado de você só trazer as tecnologias, lançar as tecnologias e não descrever como que você atua, qual é o seu protagonismo. De novo, a verdade, né, Erika? Porque assim, vamos imaginar um cenário feliz, maravilhoso, que você colocou alguma coisa que você não tem tanta experiência no dia a dia, você passou pelo Talent Acquisition, ele entendeu o que você passa, você foi na entrevista técnica, você até conseguiu passar, e aí você foi para a vida real. Na vida real, o bicho vai pegar, assim, então se você de fato não tiver uma experiência, você está colocando que tem, você vai ficar lá 3, 4 meses, 5 meses e vai sair. E aí vai ficar aquilo que a Erika trouxe lá no começo, né? Os curtos períodos de tempo que você está marcando ali no seu tempo. Na próxima entrevista, você vai falar, por que você ficou só 3, 4 meses? Então, acaba sendo um ciclo vicioso, né? Então, sim, quanto mais verdadeiro, melhor em todas as etapas ali do processo. Muito bem. Dúvidas, pessoal? Não? Vamos para o próximo. Aqui eu trago para vocês aonde buscar, né? Érica, estou voltando para o mercado, onde eu busco?
Você viu que o LinkedIn, eu sou favorável a ele, né? Então, tem o LinkedIn, tem o Slack, tem o WhatsApp, tem grupos no WhatsApp, tem o Discord, tem o Instagram. As empresas estão buscando em todas as fontes, dessas fontes que eu trago para vocês. Então, estejam ativos nessas ferramentas. Participem das comunidades, porque tem recrutador né, dentro dessas ferramentas. Até o GitHub, a gente, enquanto recrutador na área de tech, a gente vai em busca também tem processo seletivo dentro do GitHub também. Então, essas são onde buscar. Mas trago aqui para vocês que tem as páginas de carreira também das empresas, outra fonte. Às vezes a empresa não tem recurso de ter um LinkedIn, então ela vai publicar muito mais na página de carreira dela. Então, entre na página de carreira das empresas. Ok? Muito bem. E, por fim, De bola. estou aqui, se conectem comigo no LinkedIn, deixo aqui meu QR Code para isso, me chame, Érica, fiz meu currículo, deixa aqui o canal aberto, tá? Érica, fiz meu currículo, você dá uma olhada? Olho. E aí, se me permitir, eu dou feedback também, ó, ajusta aqui, cuidado com isso aqui. Então, esse é o momento de vocês, deixo aqui o meu trabalho de apoiá-los para onde vocês quiserem ir, e na torcida que dê certo para a jornada. Muito bom. O Valdemir tem uma pergunta, e eu acho que o Ricardo foi escrever um texto só para metade, viu, Ricardo? Ele estava terminando de digitar. Vai lá, Valdemir. Não é uma pergunta, é apenas agradecer. Eu conheço a matéria através de uma colega sua, a Eduarda Muzarra, Legal. de uma outra empresa, e assim, tenho acompanhado bastante. Venho vendo que tem uma rotatividade, assim, questão de vagas e tudo mais, né? Só que até o momento não foi para o meu perfil. Mas, quem sabe, né? Nos próximos anos. Eu estou ligado na área de produto, então eu gostaria de saber também se existe esse tipo de vaga para a matéria. Eu, assim, não tenho experiência em uma empresa, mas tive experiência por 6 meses como professor na mesma escola em que eu conhecia tecnologia. E durante essa jornada como professor, mesmo sendo 6 meses, né, eu sempre me envolvi com voluntariado. Então, mais uma forma também de aproveitar e pegar a experiência, de saber como que é, e nesse processo também contribuo para a carreira de outras pessoas também, que tem essa rotatividade eles, né, num sentido assim de muita responsabilidade. Então às vezes um conteúdo como esse aqui ele não pode acompanhar, então eu levo o conhecimento que eu obtive aqui, então sempre faço isso, entendeu? E de uma forma geral também fico à disposição, porque eu tenho muitos contatos aqui em Pernambuco, eu sou de Pernambuco, com escolas, então é sempre bom trazer esse tipo de conteúdo, sabe? Porque eu acredito que basta só uma palavra para incentivar alguém, para mostrar o caminho, e o que vocês fizeram aqui é justamente isso, até mesmo para que a gente possa chegar ao nosso objetivo, né? Então, foi muito relevante mesmo. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço, a Duda está aqui com a gente, a Duda entrou esse ano aqui, ela é minha par, né, durante os processos seletivos. Só trazendo até para você falar, eu sou professor, né, estou indo para a área de produtos, eu falo que toda experiência é válida. Então, sou professor, ministro tal, é considerável para você colocar no seu currículo, porque você está antenado, você não está parado, você está antenado. Só basta a oportunidade formal de você atuar na área de produtos. Aqui na matéria a gente tem oportunidades, neste momento não, mas fique antenado que no próximo virada de ano, final de ano agora, as vagas já estão sendo encerradas, a maioria das empresas também tem processo de orçamento, de revisão de orçamento. Então, a promessa de final de ano que a gente falou logo no início, né? Início de ano, né? Começa as vagas bombarem, então estou na torcida que você consiga ir para a sua área de produtos, mas coloquem essas informações, ministro aula, dou aula, participo de meetups, participo de fóruns, vai mantendo o seu LinkedIn aquecido e fazendo essas conexões para ter essa atração. Deixo também aqui meu contato, não só para você conseguir um emprego, mas se precisar ministrar essa palestra também para os jovens, estou super à disposição.
Eu acho que jovens falam, Érica, né, aqui na Matera a gente tem o nosso instituto da Matera, e aí é onde eu tenho as participações de ensinar esses jovens de como formatar um currículo, como conseguir o seu primeiro emprego. E muitos falam, mas eu não tenho experiência, o que eu coloco no meu currículo? E aí eu falo para o jovem, gente, qualquer experiência, qualquer projeto que você faça, se você faz os seus laboratórios, no seu GitHub, publique, faça, aconteça, movimenta aí para você ser visto. Você precisa ser visto. Então, parabéns pela iniciativa aí de ser professor, é uma missão muito grande, e conte comigo do que precisar. Muito bom. O Ricardo colocou aqui uma pergunta, tem sim, vamos ver. Fala assim, tirando a parte técnica, né, o que está faltando nos profissionais, na parte mais da persona, assim, do pessoal, das soft skills também. Assim, muito bem. O que eu trago é que falta essa vivência muito de comportamental, né? Às vezes, aquilo que eu trouxe, né? A gente se foca tanto na questão de tecnologia, não, preciso fazer o curso aqui, preciso ter a certificação Y, e aí falta muito a questão de como se comportar, né? O trabalho em equipe, de ter o senso de urgência, durante a sua jornada na empresa, ter esse protagonismo. Então, hoje, o que eu sinto dos candidatos é a falta de preparo. Então, às vezes, o currículo do candidato é maravilhoso. Eu falo, nossa, fechei minha vaga. Ele tem todos os conhecimentos que eu preciso. E aí, quando vem para a entrevista, o candidato tem uma comunicação mais reservada, ou é prolixo, ou, às vezes, acaba sendo sucinto demais. E aí você fala, tá, mas como você fez? O candidato fez isso. Mas como que você trouxe? E toda hora o recrutador tem que ficar puxando. Então, é o que sinto falta durante um processo seletivo, essa comunicação, do candidato vir preparado em trazer aquelas informações necessárias, dos projetos mais relevantes, de como que ele entregou. Então, hoje, sim, o que eu vejo nos processos seletivos, eu até falo, né, minha semana passada foi uma semana improdutiva, os currículos foram maravilhosos, mas durante o processo seletivo, o candidato mal se expressou, teve um comportamento estranho durante a entrevista, foi perguntado algo, estava nítido que ele estava fazendo uma leitura de IA. Então, vou até trazer uma situação para vocês. Teve uma entrevista técnica, o candidato, nossa, maravilhoso, se comunicava super bem, foi para a entrevista técnica. E nessa entrevista técnica, eu fico mais como observadora, porque eu deixo o gestor e o entrevistador técnico tocarem. E aí eu brinco que eu fico prestando muita atenção, né, em tela. E aí eu falo, né, que nem o Claudemir usa óculos. Claudemir, eu tô vendo o fundo da sua tela, tá? Eu consegui ver o candidato passando de tela para tela e ele respondendo usando IA. E a gente percebeu. A gente percebeu que ele não estava sendo sincero. Que ele estava usando IA para responder a questão técnica. Na hora eu virei para o gestor e falei, olha, não dá. Ele está usando IA para responder as nossas perguntas técnicas. Ele não está sendo sincero. Ele não está sendo verdadeiro. Então, foi, sabe, esse cuidado. Então, a gente fica sempre observando. Então, hoje eu sinto que o que falta nos candidatos é essa vivência, essa questão mais de soft skill, né, que hoje a gente precisa também para as empresas. Muito bom. Eu queria colocar 2 pontos aqui para a gente debater. Primeiro, assim, excelente, parabéns aí, Érica, né, ponto super relevante para quem está começando, para quem está trocando, para quem está procurando. De fato, aí é uma mentoria gratuita que a Érica passou para a gente aqui. O primeiro ponto, assim, olhando aí pelo lado aqui do gestor, quando a gente, como a Érica comentou, ela tem dentro do processo, quando chega na mão da Érica, ela tem um pipeline, né? Desde receber a vaga até falar para o gestor, tá, tem esses caras aqui para você entrevistar. Mas tem um pipeline talvez mais avançado, que assim, é quando a gente está percebendo que precisa de um profissional, vai abrir a vaga, e aí o pós, né, que a recrutadora fala assim, ó, selecionei 4 ou 5 para você fazer uma entrevista aqui. A gente, quando vai abrir uma vaga, a gente já sabe mais ou menos o nível de tolerância que a gente tem. Eu vou abrir uma vaga para júnior. Eu sei o que eu espero, né, de um profissional júnior, e se é a tolerância que eu tenho, né, assim, o cara não está tão preparado, mas tem um comportamento legal, tem uma iniciativa legal. Quando eu vou fazer a entrevista com um candidato júnior, por exemplo, obviamente eu não busco muita experiência, porque ele não vai ter,
mas eu busco esse extra, que é o interesse que ele tem no tema que ele está tratando. Então, se o cara vai ser a primeira vez que ele vai começar com um desenvolvedor júnior. Beleza. Como é que você buscou conhecer essa linguagem? O que te motivou a buscar essa linguagem? Tentar entender um pouco dos bastidores, do que levou ele a buscar aquele conteúdo. Mas a Érica trouxe uns pontos aqui que não sei se deu luz para vocês, que eu vou dar um highlight aqui. Vocês não têm experiência, mas, pô, busca um bootcamp, busca um hackathon, né? Tem um GitHub, bote os seus projetos, né? Assim como a recrutadora, como a Érica vê, a gente também recebe esse perfil, né? Então, ela vai passar o briefing do que eles entenderam como um profissional adequado para aquela vaga. Cara, eu vou entrar no GitHub, eu vou ver que tipo de projeto que você está tratando. Se você não tem no GitHub, para mim já é um sinal de alerta, né? Porque um desenvolvedor tem que conhecer, tem que saber o que é o GitHub, tem que ter alguma coisinha ali, né? Porque ele precisa experimentar, precisa saber o que é um push, né? Tem coisas que são minimamente necessárias para uma vaga, mesmo para uma vaga de júnior. Então, colocar lá, para participar de um hackathon, por exemplo, de tecnologia, ele vai te, além de você poder publicar, né, colocar em algum lugar ali que você participou disso, ele te traz uma vivência, né? Uma experiência, você entender como aquilo funciona numa dinâmica real, assim, né? Então, é super relevante para quem está começando poder buscar esse tipo de conteúdo. O segundo ponto que eu queria debater aqui, que a Érica também colocou bastante, é a questão do LinkedIn. O LinkedIn, de fato, é uma rede muito relevante, né? E sempre é uma oportunidade de gerar conexões. E aí eu convido vocês aí a postarem os perfis de vocês para vocês fazerem conexões entre si aqui, né? E entre nós, a Érica colocou o daí, daqui a pouco eu coloco o meu. E aí, conexões, né? A Érica deve receber zilhões de pedidos, né, por dia ali. Eu recebo bastante também. Muito para vender, né? Porque eu estou numa cadeira de executivo de tecnologia, quer vender produto, quer vender serviço, etc. Mas muito também de gente procurando vaga. E assim, da relação assim, de 1 para 10, 8 são com algum tipo de interesse, 2 são conexões genuínas, né? E conexões genuínas, elas são nutridas com o tempo. Elas não acontecem da noite para o dia, né? Então, você tem um alvo lá, eu quero trabalhar na matéria, né? Eu vou lá conectar com a Érica e eu não vou, no dia seguinte, falar, Érica, né, tem uma vaga aí para mim, né? Vai interagindo, né? Vai conversando, vai criando uma relação, né? E ao longo do tempo, você vai se tornando visível para essa pessoa. Porque a gente que está do lado de cá, a gente percebe quando a coisa é de verdade e quando não é, né? Quando é uma relação só de interesse. Estou ali, vim buscar uma coisa e vou embora. Vão nutrindo, né? Vai usando essa ferramenta como uma rede social, de fato. Então, assim, relações sociais, elas demandam tempo, né? Elas demandam interesse, e a gente percebe quando a coisa ela é genuína ou não é genuína. Então, assim, deem atenção, né, para o LinkedIn. De fato, é a rede principal, tem muita rede que ela colocou ali, que é super interessante, de vagas, etc., mas para relações sociais, né, relacionadas assim, mais a trabalho, o LinkedIn, de fato, é um mundo ali para se explorar. Mais alguma pergunta, gente? Algum ponto que vocês queiram tratar? Alguma dúvida que vocês tiram? Aproveitem a Érica aí, que é ouro, hein? Fechado, gente? Bom, então, fechando aqui nosso evento, Érica, agradecer demais aí. Foi excelente, foi excepcional. Nada como ouvir quem está do outro lado, né? Vendo o processo, você fala assim, 10 segundos para ver se essa pessoa vai ou não vai. 10 segundos é muito pouco tempo, né? Então, assim, quem está aqui, colocar as dicas que a Érica colocou em prática, está muito mais à frente de quem não tem esse tipo de conteúdo relevante sendo absorvido. Então, obrigado de novo, Érica. Obrigado aí também quem participou. Fica aí ligado aí no LinkedIn, né? Tem lá sempre, deve ter um evento por mês aqui de N coisas ligadas a tecnologias. Produto vai ser um dos alvos aí, viu, Academia? Vou trazer já tenho negociado de uma pessoa, head de produto de uma empresa legal ali, entender o que é a vivência, né? Quais são as skills, comportamentos, o que precisa estudar, etc. Então, vai passar por alguns temas ali ligados. Vendas, vai ter uma trilha de vendas. Venda é uma área que é pouco falada, né?
Mas que, sim, pô, venda para um monte de coisa, para TI também. Então tem skill, tem coisa legal que vai passar, tá? Obrigado, Érica. Obrigado a todo mundo que participou. E Eu vamos. que agradeço. Obrigada pelo convite, Anderson. Agradeço muito a Carol. Muito bom compartilhar conhecimento, é muito bom ganhar conhecimento também. Então, estou super à disposição. Agradeço todo mundo que parou aí para me ouvir, para pegar essas dicas. E aí tem uma coisa que eu não posso deixar, Claudemir, participa de hackathons. Você que quer ir para a área de produto, o hackathon vai te ajudar muito, porque são várias áreas e a gente precisa de gente de produtos. Então, participe dos hackathons e vai colocando lá também no seu LinkedIn. Né? Só você falou de produtos, eu falei, não, alguma coisa tem que ajudar ele, né? Vai para os hackathons que dá certo. Mas obrigada, Bom, gente. perfeito. Valeu. Quer algum ponto aí, Claudemir, que você quer falar? Não, só pontuar que eu estive participando desde 2024, a minha equipe, o pódio também, não sei se vocês estão me ouvindo, mas para mim aqui está travando. Tá travando. Deve ser a oscilação da internet. Mas é só pontuar mesmo que eu venho participando, também realizando alguns freelance, então eu acredito que falta pouco aí para chegar nesse objetivo, participando também de programas de mentoria, inclusive aqui eu recomendo, que é com o Instituto Joule, então eles têm bastante programas aí com outras empresas e tudo mais. A gente finalizou a turma ontem mesmo, então recomendo para o pessoal. Então tem vários programas com várias outras empresas, e aí tem vários temas, né? Empregabilidade, liderança, bem bacana também. Então, venham participando, sim, Érica. Muito obrigado pela recomendação, tá? Imagina. Pessoal, espero vocês no LinkedIn, conte comigo no que precisar, e obrigada novamente aí pela disponibilidade. Valeu, gente. Boa noite para todos.